começando mais um podcast Fala Pri, gente do céu. Esse é o nosso qual episódio? Quarto, quinto, já, qualquer. Quinto episódio do nosso podcast Fala Pri. E você que não me conhece, sou Priscila Guscuma, sou filha, esposa, mãe, empresária, treinadora, mentora, o que mais? Atleta, fui atleta, gente, tô aprendendo a nadar, tô fazendo atletismo e agora apresentadora de podcast, sabe, Luana? Porque quando a vida começa a ficar muito confortável, a gente arruma coisa pra fazer. E é isso que eu quero falar com você hoje. E hoje, meus amores, estou aqui com uma empresária, uma mãe, uma mulher, cara, que eu admiro tanto pela jornada, pela história que ela está construindo, porque a nossa história sempre está em construção. Então, recebo hoje aqui nos nossos estúdios Luana Pinheiro. Lu, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Estou muito feliz em participar e trazer uma mensagem, né, para tantas pessoas que vão nos ouvir. Eu me sinto muito grata a você por toda a história que a gente tem juntas, né, tantas coisas que nós construímos. E eu me sinto, assim, muito feliz de poder participar do seu podcast. Ai, que delícia. Quando eu chamei a Lu, gente, pra vir, eu vou falar, Lu, vou falar. Eu não queria te fazer um convite. A quando que é? Eu vou desmarcar tudo que eu tenho. Eu vou. Que bom. É isso mesmo. Obrigada. Vamos colocar a apresentação da Lu aqui pra galera conhecer um pouquinho a Lu. Das formações, a trajetória da Lu. Olha que foto maravilhosa. Olha, gente. Até mais pra mim hoje aqui. A Luana é consultora empresarial, diretora da unidade da Consultional de Jacareí, a unidade de Jacareí. Mãe dos gêmeos Thiago e Gustavo, esposa, empreendedora, diretora de Jacareí, da Consultional, ajuda empresas a aumentar a lucratividade, reduzir custos, alavancar as vendas e tornar-se autogerenciável. A Lu é formada no MBA de Gestão Empresarial pela FGV, tecnóloga da qualidade, atua do sistema de gestão há mais de 13 anos. A Luana é uma consultoria que coloca a empresa no eixo. Mas nem sempre foi assim, Lu. Antes de ser essa empresária, a Luana tem toda uma bagagem, toda uma história. E fala um pouquinho do início da tua carreira, que você, né, teve o início ali, trabalhou por muitos anos na empresa do seu pai, mas não era a filha do dono, era colaboradora, como os outros, né? Isso, exatamente. Assim, a minha formação, né, eu vim do magistério, fui professora de pré-escola e também de ensino médio. Eu tinha 21 anos, meus alunos tinham 15. E assim, naquela época eu saí da escola e eu fui convidada para ser consultora. E entrei, não deu muito certo, eu era muito nova, não tinha experiência, era para fazer coisa de ISO. Então, assim, esse propósito eu acho que ele já me acompanhou faz muitos anos, né? Acompanha. Então, tive a minha jornada profissional, depois de um tempo, entrei na empresa do meu pai. E ele não era sozinho, ele tinha 2 sócios. E trabalhei lá por muitos anos. Quantos anos ao todo? Foram, acho que uns 11 anos. Tá. E eu tinha uma atividade, assim, muito intensa na empresa, né? Eu não, sempre assim, eu trago no meu coração uma verdade, eu não faço o que eu não acredito. Então, eu tinha uma postura muito enérgica dentro da empresa. E é assim que eu atuava. Foi passando um tempo, né? Eu tinha um sonho de ter meus filhos. E essa empresa, eu acho que ela me ajudou muito nesse momento da minha vida, né? Porque eu precisei não foi fácil. E ali eu encontrei, assim, um lugar que eu conseguia conciliar a maternidade com a empresa e trabalhava lá. Então foi passando um tempo, depois eu tive meus filhos, mudei de casa, fui construindo os meus sonhos. Calma, tá muito rápido, respira. Você começou essa jornada na empresa do seu pai, foi quando você foi fazer a parte da formação, né, de gestão empresarial. Isso. E aí você foi construindo uma carreira lá. Eu quero que você fale da big profissional que você se tornou, né? Porque muitas vezes as pessoas... Eu conheço vários sistemas empresariais e muitas vezes o filho do dono acha que ele não tem que ser bom naquilo que ele faz porque ele é o filho do dono. E eu vejo muito, quando você fala dessa verdade, que aí você aumentou ainda mais a sua régua porque você tinha que provar 2 vezes que você era boa, né, Lu? Exatamente. Então, assim, eu
era pós-graduada no que eu fazia lá dentro. Então, assim, o que você comentou muito bem, eu não era a filha do dono, eu era uma colaboradora como todos os outros, que tinha metas, tinha resultados, tinha que tinha um trabalho muito intenso ali, muito ativo. A empresa ela tinha 2 unidades, né? Ela tem matriz e filial, e eu cuidava de todo o sistema de gestão das 2 unidades. O que é um sistema de gestão? Sistema de gestão da qualidade, toda a parte de ISO, de certificação, atendia cliente, fazia visita técnica. Então, eu tinha um trabalho assim muito ativo na parte, principalmente com clientes, e na parte interna. Para garantir a qualidade daquilo que foi vendido. Exatamente. E criar ferramentas para que a qualidade não caísse. São os processos. Isso. Então, era um trabalho bastante intenso. E assim, como eu falo, né, eu tenho essa verdade, então eu era muito ativa, eu fazia as coisas, né? E quando nesse processo você fala assim, cara, agora a minha carreira tá rodando, agora eu quero ser mãe, como foi? Assim, eu levei 5 anos para conseguir, né, engravidar, tá? Dos meus filhos hoje, gêmeos, Thiago e Gustavo. Antes deles, eu perdi 3 gestações. Então, foi muito difícil, né? 2 vezes por uma doença rara, que não tem explicação na medicina, que chama mola datiforme. E eu tive isso 2 vezes. Então foi bem complicado. Quantos anos você tinha na época? Na época, a primeira vez eu tinha 26 e a segunda eu já estava com 29. Então, assim, foi bastante difícil, né, eu conseguir realizar esse sonho da maternidade. Mas são 2 coisas que eu falo. Eu nunca deixei de acreditar que eu conseguiria e nunca deixei de pedir a Deus. Todos os dias. Né? Fundamental. A fé, né? E a gente tinha toda uma história dentro da igreja, na fé, né? Com esperança, para que acontecesse né? No momento que Deus colocasse para nós. Mas foram 5 anos de tentativa até que eles chegaram. E minha vida, assim, Mas eu fico imaginando que eu quase surto com uma. Imagine 2 ao mesmo tempo. Foi bem difícil. Assim, a privação do sono. É o que mais pesa, né, Lu? É o que mais pesa. Muito isso, cara. O que me suga assim é não dormir. Ali eu conheci quem eu era. Na essência. Porque eu sempre me achei calma, sempre fui muito calma, mas sem dormir, meu Deus, gente, eu virei um bicho. Então, assim, isso me levou a um desgaste muito grande, físico, emocional, tudo. E assim, naquela fase, a minha carreira profissional era o que menos me importava. Tá. Eu precisava dar conta da minha família. Minha família sempre foi prioridade. Então, eu cuidava deles e tudo, e eu fiz questão de realizar todos os meus sonhos da maternidade. Eu amamentei. Nossa, deixa eu só fazer um adendo aqui, gente. Eu lembro, eu já sabia dessa história da questão que a Luana fez questão, foi aquela mãe que amamentou. E eu me lembro que a Serena tinha ali mais ou menos 1 mês, 2 meses, cara, eu tava no tormento da amamentação. Você lembra, Lu? Eu não sabia pra quem que eu pedi ajuda. Eu falei, cara, eu quero saber com quem resolveu esse negócio. Eu lembro que o meu leite empedrou, meu seio, sabe, daquele desespero. E a Luana me deu uma aula de amamentação. Pri, você, não bota água quente. Eu falei, porra, coloquei. E eu tinha que dar pra fazer, eu já tinha feito. Aí eu falei, cara, como eu deveria, né, me ter permitido perguntar antes pra quem passou pelo processo, né? Mas sabe uma coisa? Porque eu nunca me preparei para isso. Quando eu lembro a primeira consulta do pediatra, ele falou assim: você já deve ter lido tudo sobre gêmeos. Eu falei, doutor, não li nada. Eu vivi a gravidez. Estou aqui para aprender tudo com você. Você vai me contar tudo hoje. E ele começou a rir tanto, porque ele falou assim, nossa, a maioria das mães de gêmeos já chegam tudo preparadas, né? Eu não vivi
Eu vivi um momento, eu vivi a gravidez, sabe? Eu realizei meu sonho, eu sonhava com o barrigão, o neném mexendo, aquelas coisas bem gostosas, sabe? Nossa, pra mim o médico era um evento, sabe? Do dia, nossa, como ficar feliz. Foi tudo muito gostoso. E depois que eles nasceram, fiz questão de amamentar, fui buscar ajuda, banco de leite, porque eu queria aquilo, né? E eu realizei todos os meus sonhos nesse sentido. E como que ficou a carreira nesse momento que você estava maternando ali 150% do seu tempo? Olha, Pri, eu me afastei da empresa, né? Como eu era registrada, eu fiquei 6 meses, entre férias e tudo. E quando eu voltei, eles foram para a escola e eu voltei ao trabalho. Tá. E assim, eu me lembro que podia estar o inverno que fosse, eu chegava suando na empresa. Imagina que já era aquela correria de manhã em casa, arruma as crianças, arruma madeira e fazer todas as coisas assim. Então já coloca no bebê conforto, põe as cadeirinhas no carro, aquela coisa, meu marido tá na boca. Então eu já chegava sempre suando em todos os lugares que eu ia. E naquele momento, a minha carreira profissional, ela passou a não ter prioridade nenhuma. Eu fazia o que precisava ser feito, eu nunca deixei de fazer, mas eu não focava em crescer, em nada disso. Ali era o momento, né? Eu sempre falo que cada fase da nossa vida tem uma mudança de ciclo, né? E a maternidade me mostrou muito isso. Né? Cara, eu falei isso, acho que foi no nosso segundo podcast que eu fiz com a Micaele Quickle. E eu falei muito pra Micaele, né? Eu falei, cara, é isso mesmo, né? Parece que quando vem a maternidade, a gente se esquece quem a gente era. Nasce uma mulher, nasce uma mãe, nasce uma nova profissional, um novo tudo, é uma nova forma de lidar com tudo, não tem como ser como era antes. E aí foi justamente, né, a gente conversando, ela falou assim, por isso que algumas mulheres entram numa depressão ali pós-parto, porque ela não consegue identificar essa nova versão dela, ela não consegue aceitar essa nova versão dela. E todas têm, né, chega um momento que dá aquela loucura mesmo, né? Ele fala, cara, beleza, agora o que eu faço pra viver? Você passou por esse momento? Olha, assim, eu tinha a sensação que eu não podia descansar, porque senão eu não dava. Cadê o Joyce, você vai da Mulher Maravilha? Eu tenho aqui, eu vou trazer, sabe a fantasia da Mulher Maravilha? Eu tenho aquela coroa que ela ia trazer. Era isso. Eu não me permitia, sabe? Então, assim, eu já acordava elétrica, eu dormia elétrica, eu estava sempre na adrenalina, porque dava a impressão que se eu relaxasse, eu não conseguiria retomar o controle. Então, acho que isso foi até dos aprendizados que eu construí, né? Eu acho que se eu passasse esse processo de novo, eu me permitiria viver assim, ter mais leveza. Mas naquela época era assim que a tensão era tenso. Porque eles mamavam, aí tinha horário, né? Vai trocar fralda, vai arrotar, termina 40 minutos, pega o segundo, daqui uma hora você começou de novo. Então, assim, eu não tinha aquele tempo, né? E lógico que eu tive uma rede de apoio, minha mãe, meu marido, minha família me ajudou muito, meu pai, então eu acho que isso me ajudou em alguns momentos, me ajudou não, né? Tenho certeza que isso contribuiu demais, né? Para que eu conseguisse cuidar bem deles da forma que eu desejava. E aí passou nessa fase e eu vivia muito cansada. Quando eles tiveram uns 2 anos, a minha mãe um dia falou assim, Luana, parece que seus filhos ainda são recém-nascidos. Você está andando e se arrastando. Olha como você está cansada. Nossa. E ali eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu não precisa ser dessa forma. E eu tinha esquecido de mim. Naquela época, eu já tinha voltado à minha ativa no trabalho, muita mudança acontecendo, um escopo novo dentro da empresa, a empresa crescendo, né, com outro processo, a gente cuidando da unidade nova dentro do outro processo, comecei a reparar o seguinte, Pri, eu ia na matriz e filial, eu ia na filial, eu ia trabalhar todo dia de sandália, né, e aí chegava lá e colocava a botinha de produção. Quando eu ia embora, eu chegava na porta da escola e eu me via de botinha de produção. Nossa. Aí eu ia para a matriz, esquecia minha garrafa de água. No outro dia eu esqueci o computador. No outro dia eu esqueci a blusa.
E eu ia esquecendo. Eu me dei conta que eu não esquecia os meus objetos. Eu me esquecia dentro de cada ambiente que eu passava. Eu deixava um pouco de mim e não olhava mais para mim. Fantástica essa reflexão. E quando minha mãe falou isso para mim, Luana, você está se arrastando, sabe? Você está muito cansada. Foi quando eu me dei conta de que eu estava feliz com meus filhos, não são eles, né? Com a minha casa, meu casamento, o meu trabalho, mas alguma coisa estava faltando. E foi quando eu comecei a entrar num processo de desenvolvimento. E assim, eu sou muito... Me dá vontade de fazer, eu me planejo e eu executo, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu pegar para fazer um planejamento, no meio dele eu já quero sair para execução. Eu tenho que me segurar, sabe? E aí eu comecei a falar, não, eu vou fazer um treinamento, eu quero entender essas coisas de coach, eu preciso me desenvolver, eu tenho que achar um sentido para mim. E é um ciclo, eu preciso renovar. Quanto tempo você ficou nesse questionamento? Quanto tempo foi essa virada de chave? Cara, eu preciso olhar. Acho que eu fiquei uns 2 meses, fazendo uma reflexão, e me observando. E aí vai vindo as evidências, cara, é embaçado, é foda. Aí veio essa coisa, preciso mudar, preciso tomar ação. Foi uns 2 meses, mais ou menos. Aí, não, vou fazer isso aqui, eu vou entrar num coach, quero fazer e tal, eu joguei você... Coloquei lá na internet, achei a Priscila, te liguei. Luana, amanhã tem treinamento. Já foi meu nome. É isso. Assim, porque me mexe, o povo liga, manda mensagem e tal. E eu me lembro que era uma sexta-feira. Eu estava no escritório e a equipe estava no auditório ao lado, arrumando as coisas pro treinamento e tal. E tipo, o telefone tocou, achei que era o fornecedor e tal. Não, então, tô vendo aqui e tal, você tem coisas, eu quero tal, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Não sabia o que queria. Eu não sabia. E é muito normal nesse processo de autoconhecimento, a pessoa não saber o que quer, ela só sabe que da forma que tá, não dá. Não dá, é isso. É vazio, cara, eu não sei o que eu quero, mas do jeito que eu tô, eu não quero ficar. E ela falou assim, olha, amanhã a gente vai ter um treinamento de inteligência emocional, que é o ressignificar, eu vou lá para recomeçar. E a turma tá fechada, cara, mas se você quer mesmo mudança, vem pro treinamento amanhã. Ela falou, tá bom. Eu falei, então tá, me passa o usar. Peguei os dados da Luana, ela tá falando pra Ana, né? Eu falei, não, tem uma mulher aí que falou que vai vir, não sei não. Falou que vai pagar na hora e tal. Por quê? Porque muitas pessoas, elas querem. Elas falam que querem, elas falam que precisam, mas não querem. Quantas e quantas vezes as pessoas pagam treinamento e não vão, cara? Tem noção? É isso. E aí beleza, aí conheci a Luana pela primeira vez ali, foi no Ressignificar, depois ela já fechou toda a nossa trilha de capacitação. E foi nessa trilha que ela foi fala um pouquinho pra galera, que você foi se conhecendo, foi se encontrando até chegar onde você está, né? E aí entrei no Ressignificar, foi desse jeito mesmo. Outro dia tava lá cedo e tal, fui pro treinamento, falei com a família, cuido das crianças, deixei tudo pronto e fui cuidar de mim. E nesse treinamento foi muito importante para mim porque eu tive um despertar. Eu já tinha aquele pré-despertar, né? Essa situação que incomoda, mas eu não sei o que eu quero. Mas eu sei que eu preciso movimentar, também não sei o que está errado. Então ali foi quando eu comecei a perceber dos meus comportamentos, o que eu fazia que não estavam de acordo, né? Com a pessoa que eu queria ser, com coisas que eu gostaria, né? Então, eu comecei a entender e clareou muito na minha mente o meu dia a dia, né? O quanto os meus comportamentos e atitudes estavam refletindo naquele cenário, todo aquele contexto que eu precisava de mudança e precisava nascer em mim a mudança. Então, ali eu despertei. Fechei um outro treinamento, foi Sementes dos Sonhos. Dentro dos Sementes, ali foi onde eu falei assim, agora eu quero fazer isso. Ali você tomou decisão. Então, olha só, gente, agora eu preciso ir pro segundo, porque eu falo que o autoconhecimento é como uma cebola que a gente pega. E as primeiras camadas são as mais fáceis da gente tirar. Mas, cara, a essência tá ali no meio. Por isso que as pessoas falam, esse negócio de autoconhecimento vicia. Esse negócio de autoconhecimento, de ficar fazendo treinamento, cara, quem tá na busca é isso. É isso. E ali eu tomei essa decisão. Eu falei assim, olha, eu quero... olha só como
foi engraçado. No primeiro treinamento, dentro da dinâmica, eu caí com uma moça que ela era muito jovem. E me fez lembrar de como eu era quando eu tinha 15 anos. Porque eu era uma pessoa motivada, eu era uma pessoa muito pra frente, tinha muita força de vontade. Não sei, as coisas da vida parece que foi apagando isso. E eu tive esse resgate de quem eu era, daquela força que existia dentro de mim, que eu estava acreditando, né, que eu deixei de acreditar. Então, acho que esse foi o maior despertar. Como essa questão da consultoria já tinha me pegado lá atrás, e eu acho que isso me acompanha, eu gosto, né? Gosto muito. Eu falei, não, eu quero fazer a parte de consultoria de gestão, é o caminho que eu decidi. E ali eu tomei decisão, né? Depois no Semente dos Sonhos eu tomei essa decisão. Ali eu vou empreender. Eu vou abrir minha empresa e vou fazer. Gente, eu tomei essa decisão, naquela época era CLT. Eu trabalhava muito, tinha todo esse contexto, trabalhava muito. Trabalhava na empresa, era mãe, era esposa e ainda nasceu a empresa dela. E assim, como eu ia fazer, eu não sabia, mas sabia que eu ia fazer. Já tinha determinado, isso foi em novembro. E acho que no fim do ano, em janeiro mais ou menos, eu já peguei meu primeiro cliente. Eu não tinha nem o CNPJ aberto. Aí eu lembro que o Semente foi em novembro. E ali no Semente eu apresentei o Mastermind, lembra? Foi, o Mastermind. Foi uma turma de Mastermind que eu ia abrir inédita. E aí eu falei, cara, é pra quem tem empresa. E aí ele pegou e falou assim, não sei se é pra mim. Lembra? Ficou na dúvida e tudo mais. Eu falei assim, qual é a dúvida? Você vai falar pra eu aplicar as coisas, eu nem tenho empresa. Eu falei, tá, mas a empresa já nasceu naturalmente no teu coração. Eu falei, então vai pra você. Foi isso mesmo. Aí entrei no Mastermind. Foi isso, foi em janeiro de 2020 o Mastermind. Foi antes da pandemia, não foi? Foi em janeiro, isso. E ali, no primeiro encontro do Mastermind, dentro dos nossos planejamentos, eu já coloquei assim, em dezembro eu vou me desligar da empresa que eu ia a carta, né? Nós fizemos uma carta. E eu fiz aquele acordo comigo. Em dezembro eu faço a virada. Então eu tenho um ano para me preparar, fazer a minha transição tranquila, me organizar financeiramente com a minha família. E em dezembro eu vou romper isso aqui, essa ponte. E eu não volto mais. Né? Não vou voltar para essa. Não vou queimar a ponte. Vou queimar a ponte. Vou empreender. E ali. Eu lembro que no primeiro encontro do Mastermind, eu me senti muito desconectada, porque, gente, não era meu ambiente, não era assim, eu não tinha CNPJ, às vezes era muito discrepante, assim, do que eu vivia, mas eu falei, não, é isso aqui para mim. E isso é até um ponto importante da gente falar, porque todo o processo de mudança, ele vai exigir que você saia da zona de conforto. E sair da zona de conforto vai gerar muito desgaste, desconforto. E às vezes isso é até uma dor física. E eu me lembro que todas as vezes que eu pensava em sair da empresa, eu tinha gastrite. Era assim, como se eu vencesse uma barreira, tamanha era a minha zona de conforto e necessidade de segurança que eu tinha naquela época, que passar isso era derrubar um muro na porrada. Então, teve um desgaste, inclusive, físico. Mas eu sabia que era necessário. Então, eu tive um ano para percorrer essa jornada. Eu só vou pegar o ponto que você falou, né? Do nosso primeiro encontro lá do Mastermind, que você se sentiu deslocada daquele ambiente. E eu digo isso muito para as pessoas, porque eu também já passei por esse processo de estar no ambiente e não me sentir merecedora de estar lá. Né? E tudo isso, cara, se você tem um propósito, se você já jogou para Deus, jogou para o universo o que você quer, todas as oportunidades que apareçam, por mais que você se sinta a menor pessoa daquela mesa, é a sua oportunidade. Teve um treinamento que eu fiz com o Brian Tracy no ano 2015. O Brian é o maior business coach mundial. E o Brian, ele começou o treinamento fazendo algumas perguntas do tipo: quantos de vocês aqui se sentem as pessoas mais inteligentes da família? Eu levantei a mão. Quantos de vocês aqui se consideram as pessoas mais
inteligentes do ciclo de amizade? Eu levantei a mão. Quantos de vocês aqui se sentem... Cara, e assim, praticamente eu me sentia, tipo, a pessoa mais, sabe, inteligente, visionária do meio que eu estava. E aí ele bateu muito forte, assim, tinha uma mesa, ele bateu muito forte na mesa. Porra! Então vocês estão sentados na mesa errada, vocês não estão aprendendo nada. Então, muitas vezes, quando nós estamos num ambiente onde aparentemente as pessoas parecem maiores, mais inteligentes, mais ricas, mais bem-sucedidas, é naquele lugar que a gente precisa estar para ir para o próximo nível. Exatamente. Até fazendo até um link com a empresa quando eu trabalhava de CLT, eu tinha essa dominância, essa zona de conforto. Tinha dominância. Sabe o quê? Eu já sabia, gente. Não tinha um problema ali que eu não soubesse resolver, não tinha um fator, uma novidade. Eu já tinha aquela dominância do assunto, desde a parte técnica, de tudo, assim, né? Tinha um domínio do processo. Então, quando a gente tem um domínio, você exerce uma zona de conforto. Sim. E ali também era isso, porque eu tinha dominância de tudo. Então, quando eu cheguei num espaço onde eu não tinha, o que eu estou falando? Me deu aquele negócio, dando frio na barriga, mas gostoso, que é saudável, que eu precisava daquilo mesmo. Não existe crescimento na zona de conforto. E eu precisava passar essa barreira. Então, eu tive esse ano para me preparar e comecei a... E é bem legal falar que nós tivemos presencialmente 2 encontros presenciais. Isso era janeiro e fevereiro de 2020, nossos encontros eram mensais. Cara, em março entrou a pandemia. E aí, todo o nosso processo foi desenhado para acontecer presencial, teve que acontecer online. E aí eu quero que você que está ouvindo preste atenção. A Luana fez todo o planejamento de fazer uma migração de carreira no cenário perfeito, que seria ali, presencial, tal. E como, apesar de todas as adversidades do caminho, ela só recalculou a rota, mas o objetivo continua sendo o mesmo, né, Lu? Exatamente. Então foi... eu me lembro nessa fase, eu já tinha um cliente. E depois, né, só que eu fazia esse trabalho aos finais de semana, era o tempo que dava. Quando chegou a pandemia, falou assim, olha, agora, meninas, a gente vai trazer tudo para online, todo mundo vai fazer online, cada uma repensa as vossas empresas no online. E eu falei, meu Deus, eu vou começar no online. Eu já vou começar a fazer dessa forma, né? Então, eu tive esse processo. E foi muito interessante, né? E assim, uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme a você, Priscila, porque eu acho que você acreditou em mim numa fase que eu não acreditava em mim. E aí, quando você me pôs para fazer, falou, Luana, vamos fazer uma mentoria para empresário, você vai falar de processo. Minha filha, agora, vai falar. E assim eu fui. E ali a gente. Deixa eu falar um pouquinho pra galera. Quando alguém fala, né, que eu cheguei no meu grupo de Mastermind, eu falei assim, ó, bora fazer acontecer, mudou a rota, agora é online. Agora eu vou contar do meu lado aqui, tá? Isso foi o que eu falei pra vocês. Mas antes eu falo, meu Deus do céu, por onde eu começo? Como que eu vou colocar o meu negócio no online? Como que eu vou mudar toda a minha metodologia pro digital? E aí, no primeiro momento foi desespero. Depois eu falei assim, não, eu vou fazer isso acontecer. E primeiro eu tenho que honrar essas pessoas que honraram estar no Mastermind e elas vão ter muito resultado. Como eu vou trazer resultado? Não sei, mas vamos fazer. E aí a gente começou a ter esse movimento, e aí aí eu percebi um grande desespero, né, de todos os empreendedores do que fazer. E clientes que já tinham passado pelo Instituto e tal. Falei, cara, eu vou fazer uma mentoria. Eu lembro que nem se usava o termo mentoria, cara, como se usa hoje. Lá atrás, eu sempre fui muito visionária, eu sempre tinha ouvido esse termo de fora e tal, e no Brasil era tudo muito novo. Eu vou fazer uma mentoria, Juntos Somos Mais Fortes, onde eu vou trazer profissionais que são incríveis, dispostos a doar 2 horas ali por dia, por semana do seu tempo para ajudar empresários, cara. E eu vou trazer esses empresários que querem
recalcular a rota rápido para minimizar os impactos do teu negócio. A gente juntou um grupo de especialistas, e aí quando eu pensei em processos, logo já. Porque assim, as pessoas que estão do meu lado sabem, né? Que eu boto elas no fogo mesmo, porque aí vai fazer. E eu cheguei lá e falei, Lu, ó, a minha mentoria é assim, eu quero que você fale dos processos, sua sessão vai ser a sessão 3, papapá. Já chegou assim, já chegou chegando. Isso foi importante. E naquela época, como veio essa pandemia, a empresa que eu trabalhava, a CLT, me colocou em regime de meio período, reduziu minha jornada e reduziu meu salário. Foi o tempo certinho que eu tinha para me organizar e desenvolver a minha empresa no outro meio período livre. Então aquela segurança que era financeira já não era mais. Já não existia mais. Nossa, é até importante falar isso, porque eu acho que os empreendedores, todo empreendedor, quando ele começa, ele tem um medo muito natural, né? É natural de existir, que é o medo de não ter o alimento, sustento básico, né? De faltar. E depois você vai percebendo que isso é uma grande bobagem. Por quê? Você não tem estabilidade, a segurança ela não existe, você tem uma falsa sensação de segurança. Como eu falei para você, trabalhar na empresa do meu pai. Pois é. É uma falsa sensação de segurança. E até uma forma de responsabilizar o outro pelo básico que você tem que ter. A empresa que é responsável é cada um. É isso mesmo. E assim, gente, no pior cenário que existir na sua casa, não sei a realidade que cada um aqui passa, mas vocês, né, que estão buscando empreender e vai existir esse receio, eu costumo falar, gente, no pior cenário, alguém vai te dar uma cesta básica. Eu vou na igreja, você vai na igreja, alguém vai te dar, isso é um medo bobo. É uma crença que limita. É uma crença que limita, né? E você precisa quebrar isso. E quando a gente entrou nessa parte e até uma outra crença que eu tinha, Priscila. O meu irmão mais novo, ele é um ótimo vendedor. Ele sempre foi vendedor. Ele é uma pessoa que ele entra no elevador, ele faz amizade. Ele vai na piscina do hotel, ele faz amizade. O Leandro. Ah, tá. Ele é assim, ele é muito comunicativo. E eu olhava isso, falava assim, eu não sou assim. Eu não sei ser assim. Eu não sei vender. Eu não sei vender. Porque para mim, vendedor nascia pronto. E ele era o maior exemplo. E aí, ao longo do processo, eu fui entendendo que a gente não nasce pronto, a gente se desenvolve. Eu acho que isso para que Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. É isso. E quando eu fui entendendo que eu até então não tinha vendido uma bala, nunca nem sabia o que era isso. E fui, né, estava ali na linha de frente, no jogo ali, tendo que fazer as minhas vendas. E ali eu fui desenvolvendo essas habilidades. Então, o Mastermind, ele me ajudou muito a vencer essa barreira, dessas crenças, de entender que era um processo, de entender o que era a minha entrega de valor, qual de fato que eu gerava de transformação. Então, eu fui entendendo tudo isso no meio do processo e rompendo essas barreiras, nessas crenças limitantes dentro da minha mentalidade, porque eu tinha uma mentalidade fixa em algumas coisas. Um mindset fixo. Um mindset fixo. Então eu fui entendendo que eu tinha que me desenvolver e eu era capaz. E pasma, eu vou contar agora, você não vai acreditar. Conta. E hoje eu acho. Hoje eu tô descobrindo cada coisa. Eu descobri cada vez nesse podcast, né, Jô? Cada coisa que a gente ouve, assim, né? Conta. E hoje eu ajudo a empresa do meu irmão, vendedor, a vender mais. Uau! Mas me conta, que professora é essa que você teve, cara? Pois é. Então, fazendo tudo isso, né, eu fui me desenvolvendo, fui descobrindo as coisas, né, e na linha de frente, sempre ali. O Mastermind, ele me tirou muito da zona de conforto. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu falo que o meu método... Qual que é a sua metodologia? É chutar a bunda do povo aí pra frente, gente. Não tem essa. Era isso. De ficar passando a mão na cabeça. Eu lembro que no início a Luana falava assim... Que quando eu mandava uma mensagem no grupo, eu chamava... Fala, Lu, quando eu chamava você no pessoal... Fala. Priscila me chamava, mandava mensagem, eu ficava meia hora tremendo. Meu Deus, que essa mulher quer comigo. Eu não vinha ela. Por que comigo? Tem tanta gente pra fora, por que ela tá falando comigo?
não veio e disse o que ela quer. Então me dava aquele frio na barriga. Por quê? Porque eu sabia que você ia me tirar da zona de conforto. E, assim, gente, o processo é inconsciente. Mas a sabotagem é o tempo todo. E se a gente não cuida disso, você não cresce, não desenvolve. Então, assim, a Priscila chegava, no começo do mês a gente fazia a nossa reunião. Como foi o fechamento? Eu tinha que ter um número para falar. E isso me fazia ter que correr. Eu tinha que dar uma satisfação. E ser humano que precisa ser cobrado. É natural. Eu sempre falo, coach precisa de coach, mentor precisa de mentor, cara, consultor precisa de consultor, é fluxo. A gente precisa disso, porque isso vai fazendo você gerar alta performance. Então você está o tempo todo tentando superar suas barreiras, suas limitações, vencer os desafios e o próximo nível. E é aquela história do jogo de videogame, né? Próxima fase é mais difícil. Se você não tiver ajuda, você vai estacionar naquela. Você não vai passar um nível. Ou volta, né? Ou volta, né? Então, tive esse desafio no Mastermind, mas me colocou ali à prova. Então, comecei a arrumar, tive os primeiros clientes, eu fui fazendo as coisas que... Foi me desafiando. Eu sempre falo, né, Lu? O meu objetivo, eu sempre falo, que é levar transformação, que é levar prosperidade, crescimento para as pessoas, mas principalmente, cara, para elas entenderem que elas podem ser, fazer e ter o que elas quiserem. E o quanto esse poder, né, de estar dentro de um grupo com uma mente extraordinária impulsiona todos. Quantos aprendizados não... Eu sempre falo, né, cara, eu sou apenas a condutora, mas o maior aprendizado, às vezes, de um treinamento meu, não vem de mim, vem de quem está do teu lado, das outras participantes, dos outros participantes. Essa troca é muito rica, essa troca é muito intensa. E como, né, foi uma rede de apoio mesmo, para um ajudar o outro. Então, Lu, tem esse cliente, Juntos Somos Mais Fortes, a primeira palestra que ela fez ali, sabe, se colocando como uma consultora, e eu falei assim, cara, olha, contratem a Luana, tal. Eu não conhecia o trabalho da Luana, nem ela não conhecia porque ela nunca tinha feito aquilo. Como consultora, isso. Mas eu conhecia a pessoa, eu sabia que eu poderia indicar o cliente que fosse, que ela ia atender com qualidade, com excelência. Então, Paulo, quantos clientes você... Olha, eu te falar assim, tudo na minha vida tem essa premissa. Eu não sei ser meio, sabe? Eu não sei, a minha entrega ela é sempre total. Em tudo que eu faço, eu dou o meu 100%. Para você ver essa história dos meus filhos, da minha família. Eu não abri mão dos meus sonhos e eu batalhei muito. E eu me doei muito, até que eu conseguisse. Né? Com a ajuda de Deus, mas são muita determinação. Então, eu sou uma pessoa que, se eu pego um cliente, os sonhos dele, os objetivos dele, são os meus. Eu compro aquilo para mim, sabe? E a minha entrega passa a ser 100%. Então, eu sou assim, 100% em tudo. E eu sempre penso da seguinte forma: caso eu não consiga alguma coisa, está tudo bem, a minha consciência está tranquila, porque eu sei que a minha entrega foi 100%. Então, por exemplo, às vezes, no dia a dia, com a própria família, com os filhos, eu tenho que ser a melhor mãe que eu sou, que eu possa ser. E eu me esforço muito. Mas eu dou conta 100%? Jamais, gente. Teve o nosso primeiro episódio que a gente teve a Bruna Rodrigues, que é psicóloga, minha amiga e tal, né? E eu aprendi uma coisa muito bacana com ela naquele episódio. Ela falou assim, cara, sabe qual é o problema do equilíbrio? Aí tava a Gi do Sebrae e tal. Ela falou assim, o problema do equilíbrio é que a mulher quer ser 100% em tudo. Me fala onde tá o equilíbrio. Eu falei assim, não dá. Então, assim, é até interessante, né? Quando a minha empresa começou, e aí eu estava com as crianças em casa na pandemia, tendo ainda meu outro trabalho. Então, assim, o que eu fazia? Eu organizava a minha agenda. E eu tirei das minhas listas de prioridade coisas que não eram importantes. Eu poderia contar com outras pessoas para delegar, né? Então, foram meus maiores aprendizados, né? E priorizava a minha família. Então, todos os dias eu tinha tempo com os filhos, na hora do almoço, a gente andava, dava uma volta no quarteirão, até conheci todos os meus vizinhos. Olha que oportunidade. Porque eu não conhecia, a gente não conhecia ninguém, né? A gente trabalha, entrava, aquela vida corrida.
Mas eu fui conhecendo, então, as pessoas, tinha um tempo de qualidade com os meus filhos, né? Apesar da rotina toda, né? Pesada. Então, isso assim, eu tenho uma consciência muito tranquila. Eu me dou 100% naquilo que está na minha lista de prioridades. O que não é prioridade, eu delego. O que não é importante, nem é prioridade, elimina. É isso mesmo. E caso no pior cenário alguma coisa não saia como eu gostaria, tá tudo bem. Porque a rota e agora ser feliz. Eu entendo que se eu me doei, a consciência tranquila, né? Eu fiz o meu melhor, fiz. O resultado foi o que eu esperava, não, mas o que eu aprendi com isso? E sempre tem um aprendizado. O que eu aprendi pode ser, poxa, tá me faltando algumas habilidades, poxa, eu tenho que fazer melhores parcerias, poxa, eu tenho que definir melhor as minhas prioridades, sei lá, né? E fala um pouquinho de como funciona hoje o trabalho da sua consultoria de uma empresa. Tem muitos empresários e empresárias que ouvem o nosso podcast, né? E quando a gente fala ali de uma consultoria de processos, fala um pouquinho dos benefícios que uma empresa tem. Eu sempre falo, cara, que como saber se uma empresa tem processo? A pergunta é, quantos dias o dono consegue ficar longe dela? Eu acho que é um indicador. Fala um pouquinho. Assim, com o passar do tempo, né, então eu tinha minha bandeira, Life Consultoria, até ainda tenho, né, que ela é a minha razão social, mas quando começou a minha agenda, assim, a ter uma certa ocupação, eu senti necessidade de entrar na Consultinal, que é uma rede de franquias de consultoria. Por quê? Por uma questão de metodologia. Eu não tinha problema mais de vender, mas eu tinha porque essa professora te ensinou muito bem, mas eu gostaria que fosse a entrega escalasse, fosse melhor. Então, eu entrei na Consultinal e hoje a Consultinal é uma empresa, né, nós já de 27 anos de experiência, com mais de 300 clientes atendidos em todo o Brasil. Nós hoje somos quase 60 consultores, mais ou menos umas 40 unidades no Brasil, e atendemos empresas de todos os segmentos, desde comércio, de indústria, de serviços. E assim, o que a gente entrega? Aumento da lucratividade, alavancagem comercial, redução de custo e a empresa autogerenciável. É justamente essa questão que você falou. O dono conseguir sair e a empresa continuar tocando, né? Então, dentro da nossa metodologia, é até engraçado, a gente coleta expectativas, né? E aí teve um empresário que me pediu, falou, meu Deus, escreve aí pra mim, Ana, eu preciso trabalhar 4 dias por semana e folgar 30 dias no ano, porque ele não sabe o que é isso. Uma empresa muito dependente. Eu costumo dizer assim, ó, como eu sei se a empresa tem, além dessa pergunta, tem conflitos? Como que é o ambiente interno? As pessoas conflitam entre si? Porque onde existem os conflitos, não há processos. Então elas acham assim, isso aqui quem tem que fazer é você. Não, é você. E aí tá ali aquela bola dividida, que não vai para ninguém, e aí a peteca cai, né? Então, eu entendo sempre a questão dos processos também dessa forma. Dentro da nossa metodologia, a gente faz um diagnóstico empresarial e ali é onde a gente vai ter um check-up geral da empresa. É como ir ao médico, né, Lu? É isso. Como o médico vai operar, eu sempre falo para os clientes. Tá, eu quero vender mais. Tá, mas a falta de venda não é a causa da outra. Quando ele não consegue vender, é outra. É isso, o diagnóstico é fazer o exame médico para saber por onde começar. Por onde isso. A gente entende desde os números, desde os processos, desde a estratégia, como ela está definida, como que é a parte de gestão e liderança, como que são as pessoas, tem autonomia, não tem, como que é o sistema de informação, tem RP, tem sistema, como que está esse tem. Então, a nossa metodologia ela vai abordar esses 5 pilares e a gente vem estudando ponto a ponto dentro do administrativo financeiro, comercial e operacional industrial. Então, assim, eu que gosto da minha botinha de produção, volto a colocar para fazer uma partinha para ajudar a empresa. Cara, que fantástico. Primeiramente, eu fico muito orgulhosa, assim, sabe,
de ver esse seu avanço, de ver esse seu crescimento, que um sonho que nasceu lá no papel se tornou realidade, cada vez mais está maior. E eu sempre falo, né, da multiplicação. Então, poxa vida, se lá atrás eu pude multiplicar na tua vida, de alguma forma, através do meu treinamento, foi porque alguém lá atrás multiplicou na minha vida. E hoje, como você multiplica na vida aí de muitas pessoas, né, de muitos empresários. E assim, Prince, se você falar assim, Luana, hoje você está satisfeita? Eu falo não. Porque o meu processo não parou, nunca parou. Hoje, as minhas necessidades são diferentes, mas a minha vontade é ainda entrar num outro nível de performance, mas o processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele é contínuo. Então, isso é uma questão assim que a gente tem que buscar essa barreira, né, passar essa barreira, superar, vai entrar em outro, naturalmente a sua zona de conforto ela vai expandir, e onde você de novo vai ter que, se eu quero performar melhor, você vai ter outra barreira para superar novamente. Então, é um processo contínuo de formação. São as mudanças de ciclos, né? E muitas pessoas não entendem uma mudança de ciclo na vida. Então, poxa, mas às vezes sente até culpa de não estar satisfeito com o que tem, sendo que foi isso que ela pediu. Tá tudo bem, né? Então, talvez o modelo de vida que você tem fazia muito sentido para quem você era um ano atrás. Só que você cresceu, evoluiu, teve experiência, teve conhecimento. Então, hoje, essa renovação de ciclos se faz necessária. Então, a Luana falou aqui da jornada dela, então teve o sonho de constituir uma carreira, de constituir uma família, teve os filhos. Só que algo, teve a casa dos sonhos, tava tudo muito legal, tudo muito, sabe, realizado, mas ainda tinha uma sensação de vazio. E muitas pessoas não sabem identificar esse vazio. E esse vazio é o teu coração ardendo, o teu espírito ardendo por crescimento. Porque o ser humano foi feito para crescer e evoluir. E todas as vezes que a gente não alimenta esse crescer, esse novo nível, esse novo ciclo, aí começam a vir as doenças emocionais, as físicas, porque o nosso corpo ele somatiza aquilo que não está resolvido internamente. Então o corpo começa a gritar. E muitas pessoas não dão atenção aos sinais. O nosso corpo fala o tempo todo, como a Lu falou, né? Quando ela estava querendo, no processo de mudança, vinha gastrite, vinha isso, vinha aquilo. E tem pessoas que têm dor nas costas, dor no joelho, dor na perna. E aí vem as crises de rinite, e as pessoas simplesmente acham que é só algo físico. Não. Qual é a raiz disso? Então, assim, toda vez, é até engraçado isso, né? E para mim, isso é uma coisa até hoje. Toda vez que eu estou num desafio, né, muito intenso, e a hora que a fase passa, minha imunidade cai. Isso é natural, eu tenho muito disso. As pessoas passam por isso. Então, por isso que a gente precisa sempre se fortalecer, né, Priscila? E, assim, buscar essa ajuda, entrar nesse desenvolvimento, né? Acho que toda essa jornada de transformação na minha vida foi possível porque eu tive alguém que acreditou em mim, foi você, tive a minha vontade, mas tive uma treinadora que me direcionou, que foi abrindo os caminhos e eu fui andando, né? Então, acho que essa jornada toda de transformação foi possível também, né, pelo trabalho que você fez comigo, que eu sou muito grata, né? Não canso de falar isso, talvez. Sempre eu comento, porque realmente eu tinha muito mimimi lá atrás, né? E assim, por mais que eu tivesse vontade, e mesmo sendo desafiador, eu andava. Mas eu acho que se eu não tivesse ajuda, eu teria ido muito devagar. Eu acho que a minha mudança eu não sei, bom, é difícil falar como teria sido, né? Sim. Mas eu acho que foi como foi porque eu tive você também. Porque eu sempre falo que o universo, ele conecta as pessoas que têm objetivos e coisas comuns, sabe? Então, de um lado, toda a minha jornada que eu passei para me preparar para ser quem eu sou, e nesse desejo de fazer a diferença na vida das pessoas e na minha vida, na vida das pessoas e na minha vida, essa energia acaba conectando com quem está buscando disso. Sabe? Então, muitas vezes, é o que eu falo. Que tipo de cliente a gente tem? O tipo de cliente que a gente está atraindo.
Que tipo de energia eu estou mandando para o universo para atrair esse tipo de cliente? E tem pessoas que não entendem essas leis universais de sucesso, né? Poxa, mas por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? Cara, só ver o que você está emitindo. E essa conexão tanto vale para o positivo como para o não positivo. E essa nossa conexão foi esse do positivo. Eu no desejo de entrega, de multiplicação, você na sede do conhecimento. O universo faz isso. Então, um ponto interessante, porque dentro da nossa jornada do Mastermind teve um marco muito importante para mim, que foi a constelação. E assim, ter feito aquele trabalho, para mim, foi um divisor de águas. Por quê, Priscila? Naquele momento que a gente fez toda essa parte da constelação... Só deixa eu explicar para a galera o que é, né? A constelação sistêmica é uma forma sistêmica de olhar alguns pontos da vida, seja a vida pessoal, seja a empresa, seja algo pontual da vida. Então, a constelação sistêmica ela é feita a constelação pode ser feita presencial, com pessoas fazendo representações de papéis para uma situação que o constelado quer olhar de fora, e tem a representação feita por bonecos, que foi essa que a Lu fez, a gente fez online, né, Lu? Então, eu sou consteladora formada, porém não é algo que eu venda, eu não vendo constelação. Para mim, no meu caso, a constelação eu uso como uma ferramenta-chave para trabalhar aquilo que a gente já esgotou todas as possibilidades. Então, primeiro eu trabalho parte mental da pessoa, emocional, comportamental, técnicas, ferramentas. Já usamos toda a caralhada de recursos. Cara, não foi, vamos constelar esse negócio, porque tem algo muito maior por trás de tudo isso que está travando. Era isso mesmo. Então, o que aconteceu ali, né? Foi uma coisa muito importante e na dinâmica, né? Você fazia perguntas, eu respondi tudo, de repente a pessoa virou e falou assim: Luana, já percebeu quantas vezes você disse a palavra medo? E aí eu falei assim, é verdade? Porque parecia que em uma frase eu falava aquilo 20 vezes. E medo, 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 medo. Eu fui entendendo a minha conexão de medo, que eu me conectava com pessoas importantes por medo e não por amor. Nossa, também tudo. E ali eu fui entendendo, assim, quando a gente fez a ressignificação, eu falava assim: olha, eu te amo pelo que você é, te respeito e tudo, mas esse medo não é meu, toma ele de volta, eu me conecto com você por amor. Uau! E assim, para mim, depois disso, eu acho que isso foi uma palavra do meu vocabulário que eu, assim, uso muito pouco. Porque realmente era muito presente. Porque naquela época, a minha necessidade de segurança era muito alta. Hoje não. Hoje eu já consigo me sentir confortável, mesmo em algumas situações que não estão confortáveis. E tá tudo bem. Mas naquela época era importante. Então, ter feito isso parece que foi assim um marco na minha vida. E um outro ponto importante, né? Falando até da empresa, da familiar. Para mim, o meu pai é o maior exemplo de empreendedorismo. Ele era um empresário, né, de sucesso, de estava ali na empresa dele e tudo. Então, eu me conectava com ele. E ali na constelação, eu vi assim que o meu pai não se conectava na minha empresa. Isso me incomodava demais, porque na vida era assim: pai, aconteceu tal coisa na minha empresa. E ele, legal, todo, conversava, sabe? Mas parece que eu não sentia aquele negócio. E ali na constelação eu entendi o seguinte: o meu pai, ele queria ser o pai da Luana, avô do Thiago, do Gustavo, e não pai da minha empresa. E tá tudo bem eu entender isso, né? Que o papel dele é importante na minha família, muito mais pelo que ele é para nós, o que ele representa, e não com a figura do empreendedorismo. Talvez eu coloque ali, mas então foi muito importante. E traz muito uma analogia do que eu venho trabalhando, a questão do... Naquela época eu não tenho essa visão que eu vou te passar agora, tá? Quem estava querendo a aprovação do pai na empresa era a menina Luana. Só que quando você vira essa chave e percebe que a mulher não precisa que o pai fala, vai filhinho e faz, cara, muda todo o jogo. Que o pai vai continuar sendo o pai da Luana.
Mas não precisa ser realmente para a tua empresa, você é uma mulher. Exato, é isso mesmo, né? Então, assim, eu já criei essa independência, né? Então, eu caminho sozinha. Minha dependência com ele é o amor, né? Nós nos unimos pelo amor, mas não que eu precise dele para isso. Mas, assim, ter feito esse trabalho da constelação sistêmica dentro do Mastermind, para mim foi um divisor de águas. Entender tudo isso, entender as conexões, romper alguns padrões mentais de desenvolvimento, como eu falei, né? Eu imaginava que vendas era sobre comportamentos, era sobre dons, e não sobre processos. E hoje, se você olhar na cabeceira da minha cama, eu devo ter uns 8 livros de vendas. E eu leio, eu estudo, porque eu sei que é uma jornada, o processo nunca acaba, você precisa continuar. E assim, Luana, você vende? Não, eu não vendo. Eu entrego solução. É isso aí. Tem uma dor com remédio, quer? Não é isso? Ai, que bate-papo gostoso. Obrigada pela sua presença. Vamos aos nossos recadinhos finais agora, tá? Primeiramente, quero agradecer muito a sua presença e estar aqui no nosso podcast, contando a tua jornada. Então, todos os convidados que eu estou trazendo aqui são pessoas muito especiais na minha vida, que fizeram parte da minha jornada, e são pessoas que eu sei que de alguma forma eu consegui contribuir com a jornada deles, e você é uma dessas pessoas que está sendo a multiplicadora daquilo que fez bem para você lá atrás. Então, parabéns por você se permitir. É fácil? Não, só que é possível. Deixa o seu recadinho final, fala das suas redes sociais, como a galera pode encontrar a Luana hoje. Isso, então eu tenho meu LinkedIn, né, Luana Pinheiro de Lima. No meu Instagram, que tá @Luana_Pinheiro_de Lima. E tem o nosso site, consultinal.com.br. Tem a nossa página no Instagram também, que é consultinal_AutoGT. E no Facebook, Luana_Beto Chakra. Tá, eu vou colocar todos os links aqui na descrição. O pessoal clicar, começar a seguir a Luana. Você que é empresária, cara, eu preciso quero ter uma empresa automatizada. Como eu posso melhorar meus processos? A questão da ISO também, né? Preparar a empresa para essa padronização, certificação ISO. Aqui está a Luana. Lu, recadinho final para a galera. Aquela pessoa, mulher, homem, quem estiver ouvindo a gente, que, cara, e tá sentindo vazio, tá desconfortável com o momento que tá vivendo, aquela mulher que sonha ser mãe, mas às vezes acaba querendo desistir porque acha que não vai acontecer. Fala pra essa galera aí. Olha, não desista dos seus sonhos, né? Acredite que você é capaz. Deus faz nova todas as coisas, né? Então, traga essa verdade que você tem no seu coração, essa vontade, o seu sonho. Peça para Deus um direcionamento, porque você tem sonhos, Deus tem outros muito maiores. Então, acredite, não importa o passado, Deus faz nova todas as coisas, né? Toda a minha história, e eu tive essa missão. Ninguém imaginava que eu conseguiria engravidar de gêmeos e tudo isso. Mas Deus faz um novo. Então, não deixe de acreditar nos teus sonhos, de ter fé e criar uma espiritualidade. Porque isso vai, no momento adequado, as coisas acontecem. Muito bem. A conexão com Deus, com o universo, com algo maior que você, é o que rege tudo, né? É o que vai te manter firme e forte. Porque, meu amor, fácil não é, porém é possível. Mãe, tem presente, meu amor. Porque a gente é chique, velho. Traga, Joyce, presente pra mim, né? A gente é chique. Muito obrigada. Então, vamos por partes. Deixa eu explicar que tudo tem uma explicação. Pega essa caneca aí, seu presente. Que essa caneca, ela está representada por uma caneca, esse símbolo, mas que todas as vezes que você olhar para ela, você se lembra que você sentou aqui no podcast Fala Pi, pela pessoa que você é, pela história que você está construindo, pelo bem que você multiplica na vida das pessoas, e que todas as vezes que de repente faltar um pouquinho de motivação, faltar um pouquinho de determinação, que você possa colocar o que você quiser aqui dentro e beber, que isso vai te energizar e vai te mostrar que você pode ir muito mais além. Obrigada. Amém. Obrigada. E aqui nós temos para você ingressos da nossa imersão.
PMVC. Então, para você, nós temos o ingresso Diamond para estar na nossa área VIP do treinamento Potencializando a Mulher em Você, que acontece dia 24 e 25 de setembro. E tem também 2 ingressos Silver para você presentear aquelas mulheres que você acredita que verdadeiramente merece estar lá nesse evento. Então, é o nosso treinamento de 2 dias de inteligência emocional, trabalhando fortemente a autoimagem, empoderamento, dando para essa mulher clareza e direção para ela ser, fazer e ter o que ela quer na vida. Você que já passou por outros treinamentos, pode ter certeza que esse treinamento ele tem assim uma missão muito grande de existir. Não era um planejamento que estava planejado no nosso instituto esse ano, foi um chamado realmente de Deus para ele acontecer, e com certeza espero de coração que ele possa te levar para um próximo nível de todos os aspectos da tua vida. Obrigada, Lu. Nossa, estou muito feliz, assim, gente, estou me sentindo muito especial. Você é especial, você é. E, nossa, minhas amigas que assistirem aqui vão brigar pelos convites. Quem vender mais, qual a meta para elas? Eu dou o ingresso. Quem também não conseguiu ingresso, dá o link aqui da inscrição, vai lá, faz o ingresso, tá super acessível. Realmente a nossa missão é tornar o evento acessível para qualquer mulher. A nossa missão é grande nesse evento, hein? Pri, fico muito feliz, honrada e grata de poder participar com você do seu podcast Fala Pri, também pelos convites, todo esse presente, esse carinho todo. Me sinto especial e você é muito especial para mim também. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada. Gente, um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio. Lembrando, toda segunda-feira tem Fala Pri aqui para você. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá, Priscila Guscuma. Vai acompanhando meu dia a dia aí nas redes sociais, as novidades e tudo mais para levar você sempre para o próximo nível. Tchau, tchau!